Olá, eu sou Marcelo René. E eu sou a Patrícia, e nós somos da Igreja de Cristo Digital. E estamos aqui para compartilhar com vocês a Palavra de Deus, de uma maneira simples, descomplicada, como seres falhos em construção que somos, mas que vivem na dependência do perdão e do amor de Deus. Mas antes de mais nada, se inscreva agora no nosso canal e ative o sininho, para que sempre que postarmos vídeos novos, você seja notificado. Também nos siga nas nossas redes sociais, que estão aqui na descrição desse vídeo. E o nosso tema de hoje é sobre arrependimento. Em um dos nossos vídeos anteriores, nós falamos um pouco sobre perdão. Mas hoje queremos falar sobre o verdadeiro arrependimento, né, Patrícia? Sim, aquele arrependimento que nos traz mudança de vida, não somente um simples pedido de desculpa, mas que faz uma transformação no nosso ser e no nosso coração. Mas agora vamos fazer uma breve oração antes de iniciarmos. Venha conosco. Senhor Deus, amado e querido Pai, muito obrigada, Senhor, por estarmos podendo compartilhar a Tua Palavra. Coloca, Senhor, o coração de cada pessoa que está nos assistindo diante da Tua presença, Senhor, para que esta palavra venha realmente a edificar vidas. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E na palavra de Deus existem vários exemplos de arrependimento. Mas hoje eu quero compartilhar um com você, um verdadeiro arrependimento. Vamos lá? Então eu convido você a abrir em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico. E esse não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então Natã disse a Davi: Você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu ungi rei de Israel e livrei-o das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso ainda não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor fazendo o que ele reprova, você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Então, lá no versículo 13, Davi diz a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Até aí. Nessa passagem, nós vemos que Natã repreende Davi por um pecado que ele havia cometido. Davi, nas passagens anteriores, é registrado que ele vê uma mulher formosa se banhando, que se chamava Batseba. Ela era esposa de um de seus soldados, Urias, e ele estava em guerra. Davi manda trazer essa mulher até o palácio e tem relações com ela, e depois disso ela acaba ficando grávida. Davi, para tentar encobrir o seu erro, ele manda chamar Urias de volta da guerra para que ele pudesse ir para casa, ter relações com ela e aí ficaria como se o filho fosse dele. Muitas vezes a gente acaba tentando arranjar desculpas para os nossos erros. A gente costuma tentar encobrir. Tu comete um erro, aí tu começa a puxar daqui, puxar dali, tentando fazer com que o teu pecado, com que o teu erro seja encoberto, para que ninguém descubra que tu realmente errou, né? A gente tem esse costume, é do ser humano isso. Ele dificilmente vai admitir o seu erro. Ele dificilmente
vai chegar ao ponto de dizer, realmente eu errei. Só que aí não fica nada escondido aos olhos de Deus. É isso que a gente tem que pensar. Foi isso que Davi não pensou. Davi achou que fazendo aquilo ali, ele teria toda a tranquilidade, cobriria o seu problema e estava resolvido. Só que ele não contava que Urias voltasse da guerra e não fosse para casa. Mais adiante, na passagem, conta que Urias não quis ir para casa, porque ele havia abandonado os outros soldados que estavam junto com ele na guerra. E aí não bastasse isso, Davi, ao ver que ele não ia para casa, que não ia dar certo o seu plano, Davi manda ele de volta para a guerra e pede para ser colocado na linha de frente, para que então ele fosse morto. E aí ele poderia levar Batseba para morar consigo. Veja, Davi, por enquanto, só fez coisa errada. Só que nós conhecemos Davi como o homem segundo o coração de Deus. Mas como isso? E aí, mais à frente, nós vamos ver o porquê que Davi é conhecido como um homem segundo o coração. Um dos motivos. Davi, nesse momento, ele manda de volta Urias. Urias chega lá, é morto e ele traz Batseba para morar com ele. Só que Natã adverte. Ele diz, o Senhor mandou dizer que essa criança não vai sobreviver. Ele pega e deixa bem claro para Davi que o pecado dele, que o erro dele tem consequências. Muitas vezes, no nosso dia a dia, nós cometemos erros. Nós não queremos que esses erros tenham consequências, mas eles vão ter. Seja uma consequência maior, seja uma consequência menor, mas a consequência dos nossos erros acontece. Acontece para mim, que sou cristão, para você, que daqui a pouco não é cristão, acontece para todos nós. E nós temos que entender que Deus, ele vem nos corrigir, assim como um pai corrige um filho. Nesse caso, eu lembro muitas vezes do meu filho. Aqui em casa, quando eu e a Patrícia, a gente acaba repreendendo ele por alguma malcriação, alguma coisa que ele fez, e nós damos um castigo a ele, nós chegamos e dizemos assim, bom, hoje de tarde não tem videogame para ti, esquece. A primeira coisa que ele faz é o quê? Ele vem, desculpa pai, desculpa mãe, dá beijo, dá abraço, faz toda uma função, e dali a pouco ele já larga o posso jogar videogame? E não que nós não tenhamos desculpado, nós desculpamos ele, nós perdoamos ele, mas a consequência do erro continua sendo aquele castigo. Então ele não vai ser liberado para jogar videogame. Pode esquecer, não vai. Então, com aquilo ali, ele acaba aprendendo. Deus faz isso conosco também. Fez isso com Davi. Davi, após saber disso, ele, quando nasce a criança, quando nasce o bebê, ele se deita no chão, ele faz jejum, ele ora, ele clama, ele chora, ele pede 1000 coisas para que Deus não leve a criança. Só que ali está sendo a repreensão de Davi, naquele momento. Mas aí tu vai dizer, ele se arrependeu? Se arrependeu, nós vimos ali na última passagem. Davi se dá conta, através de uma história contada por Natã. Natã chega, conta uma história, ele mesmo acha errado o que acontece na história, se revolta com aquilo, e quando Natã diz que é ele, automaticamente ele se arrepende. E se arrepende de verdade. Ele se arrepende, ele entende que o que ele fez foi errado, que ele não pode voltar a fazer. Mas não impediu que tivesse uma consequência. E a consequência foi a perda do filho. Ele perde o filho, ele se arrepende, ele então troca suas vestes, ele se lava e ele põe a sua roupa de rei e volta a governar. Ele volta a governar
ele ganha as guerras que tem pela frente e mais, ele vem a ter um novo filho com Batseba. E esse filho nada mais, menos é do que Salomão, um dos homens mais sábios que o mundo já viu. Então, o seu erro vai ter consequências. Meu erro tem consequências. Aqui eu posso dizer, eu citei o caso do meu filho. Eu e minha esposa, vira e mexe a gente reflete sobre alguns erros do nosso passado. Nós costumamos falar de uma vez que nós apostamos, de tentar trabalhar. Nós compramos uma franquia de uma empresa de empréstimos e financiamentos. Mas nós fizemos na nossa força. Nós forçamos a bênção de Deus para nós. Nós forçamos como, não, agora é de Deus. Tá? Para você ter uma ideia, na época eu tinha um terreno muito bem localizado aqui onde a gente mora. E na época o terreno deveria valer em torno de 70 mil reais, 65 por aí. Já tinha me oferecido 60 mil, eu não tinha aceitado. Aí, quando surgiu essa possibilidade de ter essa franquia, que onde, do jeito que foi vendido, nós poderíamos ganhar muito dinheiro, ficar muito ricos, aquela função toda, e aí a nossa motivação totalmente errada, nós nos desfizemos desse terreno. Só que veja, aí quando eu digo que a gente força como se fosse de Deus, naquela mesma semana onde me foi apresentado esse projeto, eu vendi o meu terreno por 55 mil. Ou seja, 5 mil a menos da proposta que eu não tinha aceitado anteriormente. Porque na minha cabeça tinha sido de Deus. Deus que mandou aquele comprador naquela semana. Então veja, depois disso aí tivemos muitos problemas financeiros, saímos com enorme dívida no final das contas quando resolvemos fechar, mas Deus nos deu misericórdia, Deus nos deu condição de nos refazer, Deus nos deu condição de avançarmos, de seguir adiante, mas ali foi um erro nosso. O nosso erro, ele tem consequência. Eu não posso simplesmente dizer agora, Deus quis assim. Eu não tenho essa condição. Deus, eu tenho certeza que Ele não queria aquilo ali. Ele não queria que eu tivesse me desfeito daquele terreno naquela hora. Que eu tivesse montado aquela empresa naquela hora. Ali eu forcei como se fosse o desejo de Deus. E muitas vezes por isso a gente acaba cometendo os erros e sofrendo as consequências. Quando a gente sofre as consequências, a gente faz que nem Davi. Aí a gente jejua a hora para que ele resolva o nosso problema. Ele vai resolver. Só que ele também vai te deixar um ensinamento. Ele também vai te deixar uma forma de tu aprender com aquela situação. Assim como meu filho com videogame. Ele pediu desculpa, ele pode ter se arrependido, mas ele continua sem videogame. Então, quando ele pede desculpa, eu sei que é por causa do videogame. Digamos assim, é um arrependimento galhofa. É bem isso. É um arrependimento galhofa dele. Porque o que ele quer, na verdade, é jogar videogame. Só que quando ele vê que daí não tem mais jeito, aí ele vai parar para pensar no que ele fez. E aí ele vai tentar chegar ao arrependimento dele. Assim somos nós. Nós temos que analisar a nossa situação e conseguir chegar nesse arrependimento. E Davi, nessa questão toda, na decisão dele se arrepender, ele como rei também estava em jogo a sua autoridade como rei daquela nação. Davi, se ele não se arrepende naquele momento do que ele fez, ele poderia ter jogado por terra todo o seu reinado. E assim somos nós. Eu fui me arrepender do que eu tinha feito em relação à empresa muito tempo depois. Mas eu já tinha botado por terra a minha vida financeira, por exemplo. Deus teve misericórdia da minha vida, da minha família.
e nós conseguimos nos reerguer. Então, as nossas decisões, elas vão influenciar o nosso futuro. Temos que buscar em Deus, temos que buscar nele. E muitas vezes, aquilo que a gente pensa ser o correto, está sendo só dentro da nossa visão. Está sendo só dentro do que a gente pensa ser correto. Hoje, tu pode estar com o teu relacionamento abalado. Relacionamento com teu pai, com a tua mãe, teus filhos, teu cônjuge, com amigos. E aqui nesse vídeo, eu queria falar para você justamente, será que não tem nada nesse problema todo onde nós que tenhamos que nos arrepender? Veja, relacionamentos só são restaurados com arrependimento, com confissão. O relacionamento de Davi, ele só foi restaurado após o arrependimento dele. Nós também temos que fazer isso. Nós temos que fazer com essas pessoas, nós temos que fazer com Deus. E para nossa sorte, quando nós fazemos, quando nós nos arrependemos e chegamos a Deus, Ele muitas vezes não é que nem nós. Nós vamos chegar, falar com Ele e temos a total consciência, não vamos chegar lá e encontrar, por exemplo, o Luiz Carlos do Raça Negra dizendo: você jogou fora o amor que eu te dei, o sonho que sonhei, isso não se faz. Ainda bem que não é assim. Jesus está aqui para receber o teu arrependimento, para dar o perdão dele pelos teus pecados. Teve consequências? Claro que teve. Mas a partir de agora, quando você é redimido pelo perdão de Jesus, tudo fica para trás. E você começa uma nova vida. Mas o seu arrependimento, ele tem que ser genuíno. Então, eu te convido a, nesse dia, vir a se colocar diante dele e pedir: Senhor, eu me arrependo. Eu quero restaurar o meu relacionamento contigo. Eu quero estar próximo de ti. Eu quero ouvir a tua voz. Vá e se dobre diante dele, pois ele está só esperando que você se achegue a ele. Então agora eu quero fazer uma oração para que você venha a buscar, a ter o discernimento daquilo que você tem que se arrepender para restaurar os seus relacionamentos com as pessoas que te cercam e também com nosso Senhor Jesus. Tá bom? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus, amado e querido Pai, Senhor, te dou graças, te louvo, te agradeço por essa palavra, Senhor. Que a palavra venha a ser ministrada no coração de cada um que ouviu. Que tu possa trazer arrependimento, que tu possa trazer, Senhor, a busca da tua face, a verdadeira busca da tua face, o verdadeiro arrependimento, Senhor. Restaura os relacionamentos que estão machucados, restaura, Senhor, a vida de cada um que está nos ouvindo, que tu estejas, Pai, ministrando a mente e o coração de cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Esteja junto conosco aqui, nos acompanhando. Um grande abraço. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e nos ajude a compartilhar a loucura da cruz.